Olá, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa aula de unidades de medidas. Você sabe aquela aula que você teve lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, que o seu professor, aquela sua professora falava que era para multiplicar por 10, multiplicar por 100, multiplicar por 1000, ou dividir por 10, dividir por 100, dividir por 1000. Meu Deus, eu nunca sei quando é para multiplicar e eu nunca sei quando é para dividir. E você ficava com aquilo na sua cabeça até você simplesmente desistir de aprender. Pois bem, aqui nessa aula eu estou aplicando uma estratégia que eu criei aí para facilitar o seu entendimento. Vocês vão perceber que eu não vou utilizar uma única multiplicação para fazer a transformação das unidades de medidas, ok? Então, essa é uma aula introdutória às unidades de medidas, que eu vou começar através da unidade de medida de comprimento aí para vocês. Mas até falo que se você tiver um entendimento dessa aula, isso vai facilitar muito para o seu entendimento das próximas aulas tratando de unidades de medidas. Belezinha? Então pegue seu caderno, pegue sua caneta, porque eu vou trazer também atividades aí para vocês. Vocês vão treinar aí, vocês vão ter que treinar também. Eu tô de olho em todos vocês, inclusive deixando aí nos seus comentários as suas respostas, suas resoluções aí que vocês vão estar tratando. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta. Eu também vou estar trazendo 5 questões que caíram anteriormente nos concursos passados, concurso público mesmo passado, inclusive de boas bancas organizadoras aí para vocês. Não peguei só as questões mais fáceis não, tá? Peguei boas questões para nós fazermos o nosso treinamento. Mais algum aviso? Nenhum aviso. Já podemos começar a nossa aula? Podemos, né? Então bora lá. Vamos lá dar início aqui à nossa aula. Observe, nosso tema é unidade de medida. Nós temos medidas de comprimento, de volume, de capacidade, de tempo, de massa, de temperatura e de área. Isso só para falar para vocês as principais unidades de medidas que nós temos aqui. Mas o que nos interessa aqui para essa nossa aula é apenas aqui, deixa eu dar uma seleçãozinha aqui, pronto. É a unidade de medida de comprimento, somente ela que nesse momento vai nos interessar. Claro, se você tiver um entendimento aqui, como faz a transformação da unidade de medida de comprimento, a probabilidade, a chance de você aprender as outras é muito grande. Vai ser 90% do caminho andado, belezinha? Então vamos lá, vamos dar o início aqui. Eu vou começar com a definição aí para vocês. Logo depois da definição eu vou trazer alguns exemplos. Depois dos exemplos eu vou trazer umas atividades para que vocês façam. Não vou fazer não, viu? Eu vou querer que vocês façam e inclusive coloquem nos comentários. E posteriormente eu vou fazer questões que caíram anteriormente, nos concursos anteriores, para vocês verem como é que a banca organizadora ela vai te cobrar. Bora para a definição aqui. O metro linear, o que seria o metro linear? No sistema métrico decimal, a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é a letrinha M aqui, ó. É a letra M, que é justamente o símbolo que representa o metro linear. Então, olha só. Nós temos do metro, nós partimos para os múltiplos e nós partimos também para os submúltiplos. Então, olha só como é que fica aqui. Quais são os múltiplos? Esse DAM, isso aqui é decâmetro. HM, hectômetro. KM, quilômetro. Os submúltiplos, DM, decímetro, centímetro, milímetro. Então, nós temos aqui essas unidades fundamentais. Já vou dar, digamos, um spoiler aí para vocês, mais ou menos o seguinte: se a unidade fundamental aqui fosse a grama, olha só que dica importante aí para vocês. Então aqui seria uma decagrama, hectograma, quilograma. Opa, essa palavra soou para você, né, meio familiar. Decigrama, centigrama, miligrama, correto? Já ouviu falar dessa palavrinha? Ah, eu sabia que você iria identificar, por isso que eu falei. Você entender essa aula aqui é você entender, logo vai ser 90% do caminho andado para o entendimento do assunto unidade de medidas. Então vamos lá, porque agora é pauleira aqui na prática. Aqui já começo diretão com vocês. Bora logo fazer essas transformações. Seguinte, essa é a arrumação que nós temos aqui, ó, quilo, hecto, deca, aí ó, a unidade fundamental neste caso é o metro, deci, centi e mili. Então aqui justamente isso significa. E aqui poderia ser metro, poderia ser grama, no caso seria quilograma, poderia ser outras unidades de medida aí. Quilolitro poderia ser litro, né? Centilitro, mililitro, né?
correto? Então, só que o exemplo que nós temos aqui, voltando aí, focando dentro da unidade de medida de comprimento, nós temos aqui o quilômetro. Olha só, quando você tiver, transforme quilômetro para metro, transforme para centímetro, para milímetro, independente disso. Você vai fazer a transformação. Primeira pergunta que você tem que se fazer. Deu a vírgula? Não deu. Então, onde está a vírgula quando não dá? Está no final do número, ok? Beleza? Agora, vamos começar a montagem do número aí, justamente para toda essa nossa tabelinha. Qual é a unidade que ele está dando? Ele está dando 2 quilômetros. Então, o número, a casa das unidades, isso eu vou relembrar para vocês. Eu tenho um número, por exemplo, 2.438. Isso aqui é a unidade, isso aqui é a dezena, isso aqui é a centena, isso aqui é a casa do milhar, ok? Depois vem dezena de milhar, centena de milhar, depois dos milhões, ok? Então, quando eu falar a vírgula vai com o número que está na casa das unidades, é como se a vírgula estivesse aqui, ele fosse com esse 8. Tranquilinho? Isso você tem que saber. Então, olha só, eu vou levar a vírgula mais o número que está na casa das unidades para a casa dos quilômetros. Porque a unidade de medida que ele deu é quilômetro. Beleza nesse primeiro entendimento? Ok, né? Vou dar prosseguimento. E agora, professor, faz o quê? Você complementa com 0, 0, 0, 0, tudo 0 até a casa dos milímetros. Claro, vocês vão ver que eu vou fazer questões aí para vocês e às vezes nem precisa colocar a casa dos milímetros. Por exemplo, se ele quiser transformar de quilômetro para metro, preciso completar até a casa dos milímetros? Não há mínima necessidade. Porque se eu quero apenas transformar para metros, então não preciso acrescentar de 0 até a casa dos milímetros e vocês vão ver na prática como é que a gente vai fazer isso. Então, a pergunta, transforme 2 km para metros. Ó como ficou fácil. Você não vai precisar mais daquela regrinha, multiplica por 10, por 100, ou por 1000, ou por 10.000, ou divide, ai meu Deus do céu, embolou minha cabeça toda. Não precisa mais desse entendimento. Você tira a vírgula só daqui e ó, desloca para o metro. Que número é esse? 2.000. Isso quer dizer o quê? Que 2 km igual a 2.000 metros. Caramba, que simples, que fácil, incrível. Ah, professor, e se eu quiser transformar para centímetro? Simples, desloque a vírgula do metro para o centímetro. Isso quer dizer que 2 km igual a 200.000 centímetros. E se eu quiser transformar para milímetros? Tire a vírgula aqui onde está no centímetro e jogue lá para o milímetro. Belezinha? Essa foi a nossa primeira parte. Muito simples, muito fácil, muito prática aí para vocês. Ok? Vamos para mais um exemplo? Bora lá? Antes de mais um exemplo, eu estou colocando um resumo aí para você. Isso quer dizer que 2 km igual a 2.000 metros, que é igual a 200.000 centímetros, que é igual a 2 milhões de milímetros. Numericamente é a mesma coisa. É apenas um número que é justamente um maior do que o outro. Sabe aquela pessoa que tem mania de grandeza? Corre 2 km hoje. Aí você vai lá e dá um taco nessa pessoa que certamente não entende matemática e você vai dizer, eu corri 200.000 centímetros. Aí você vai assim, pronto, tira a onda, a pessoa não vai entender mesmo, a pessoa só vai ficar, caramba, 200.000 centímetros, cara, você hoje correu muito. Correu a mesma coisa, meu amiguinho, foi a mesma coisa. Tudo, dizer que aonde que fica o supermercado? Fica daqui a 2 km, ou então dizer, fica daqui a 2.000 metros. É tudo a mesma coisa. A distância não está sendo alterada. Beleza? Agora sim, vamos para mais um exemplo. Olha só, enquanto estou suando porque meu ventilador está desligado, meu Deus do céu, eu vou derreter. Acho que vou emagrecer uns 2 quilos no final dessa aula. Que exemplo vai ser, rapaz? 0,07 quilômetros. Portanto, 0,07 km, eu quero transformar isso aqui para metro. Como é que eu faço? Aquilo que eu já falei para vocês. O número que estiver na casa das unidades com a vírgula, a gente desloca ele juntinho para aquilo que já está na casa aqui dele, no caso que é o quilômetro, ok? A casa dele aqui, ó, a unidade de medida dele é quilômetro. Eu vou transformar essa unidade de medida. Então, esse 0, aqui tem 0 unidades e 7 o quê? 7 centésimos. 7 centésimos, ok? Então, as 0 unidades com a vírgula, ela vai se deslocar lá para o quilômetro. Pronto, se deslocou. Massa, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou, ó, olha só, distribuir
os demais números, que afinal de contas sobrou número, correto? E completar de zero. Então o terceiro passo eu vou completar de zero. Completei aí de zero. Não, e continua, nesse exato momento, permanece como sendo o número 0,07 quilômetros. Olha onde a vírgula está. Por favor, não venha me dizer que é 0,07 decâmetros. Não, a vírgula não está no decâmetro, está no quilômetro. Agora sim eu posso fazer o deslocamento para onde eu desejar, para onde eu quiser. E é só você jogar duro aí, porque, olha só, eu quero em metros. Então 0,07 quilômetros vai ser igual a 70 metros. Eu quero em centímetros. Então 0,07 quilômetros vai ser igual a 7.000 centímetros. E se eu quiser em milímetros, 0,07 quilômetros vai ser igual a 70.000 milímetros. E eu tenho aí o resumo aí para vocês, super simples, super fácil, por esse método, por essa estratégia que eu criei aí, para que você tenha um aprendizado mais facilitado, ok? Belezinha? Aí está o resumo, que todas essas unidades de medidas, elas são iguais, absolutamente iguais. Beleza? Então bora lá. Mais um exemplo aí para você, porque agora é para fixar. Aí vem um exercício aí, pauleira, para você fazer, ok? Então olha só, 652 metros e 5, tanto é, eu já posso dizer 5 decímetros. Foque na vírgula e na casa das unidades que está coladinho com a vírgula. Isso sempre vai estar coladinho, beleza? Então, opa, eu tô vendo a casa das unidades é o 2, vírgula. Vai para onde? Vai para o quilômetro? Vai para o centímetro? Pro milímetro? Não, ele vai para o metro. A unidade de medida aqui é um metro. Então, 2, vírgula, vai lá, ó, foi para o metro. O que eu faço com os demais? Eu coloco na ordem que ele estava. Não era 652, então na ordem que ele estava. Permanece 652 metros e 5, agora eu posso falar e 5, porque depois da vírgula nós temos o que? 5 decímetros. Ou eu poderia dizer 50 centímetros, eu poderia dizer 500 milímetros, beleza? Agora, qual é o próximo passo? Acrescentar de zeros. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O professor não vai alterar o número, não altera numericamente, permanece a mesma coisa. É 652 metros e meio. Digamos isso aqui, essa distância aqui, são 652 metros e meio. Pronto, permanece. Eu acrescentei 0. 0 à esquerda não vale nada, conforme minha mãe falava comigo. Não, tô brincando, minha mãe nunca falou isso comigo, não. E 0 à direita após a vírgula, por favor, e depois do último número, tá? Aí também não vale nada, somente após a vírgula. Não adianta eu ter 5. O professor Albert falou que 0 à direita não vale nada. Isso não vale nada? Aqui vale, aqui é 50, aqui é 500. Por aí vai aumentando, ok? Agora eu quero transformar, eu nem lembro, eu acho que foi para quilômetro que eu transformei. Então olha só, não, primeiro eu transformei para milímetro. Então 652 metros e 5 decímetros é a mesma coisa, ó, de 652.500 milímetros. A mesma coisa, beleza? E se eu quiser transformar para centímetro? Então, 652 metros e 5 decímetros é igual, absolutamente igual a 65.250 centímetros. A mesma coisa. E se for para quilômetro, opa, a vírgula se deslocou até lá o quilômetro, ok? Então, que vai dar 0,6525 quilômetros. Então, numericamente, eles são todos iguais aí. O resuminho para vocês, beleza? Certinho? Posso partir agora para o nosso exemplo, para você fazer o treinamento, para ver se você aprendeu realmente essa aula. E para saber se realmente você aprendeu realmente essa aula, aqui as nossas questões, as questões, né, simples que eu coloquei, transforme todas essas medidas. São 10 medidas, eu quero que você transforme todas elas para metros. Eu vou responder vocês nos comentários. Eu vou lá no meu perfil, vou responder vocês nos comentários se você está certinho, se você se equivocou. A gente vai fazer essa interação, não vai ficar aqui só no vídeo não, ok? Então eu quero que vocês deixem nos comentários que eu vou lá conferir. Não vale olhar a resposta do colega, ok? Faça no seu caderno, pegue seu caderno agora, faça, treine aí, porque não adianta também só ver esse vídeo, entendi tudo e achar que na hora da prova vai sair. Não vai sair, muitas vezes trava. Por mais que a aula seja boa, por mais que seja explicação, digamos as animações aqui que eu faço no PowerPoint, por mais que seja tudo legal, mas se você não fizer esse treinamentozinho que eu tô passando para vocês,
pode dificultar lá na frente. Já aconteceu comigo inúmeras vezes que eu tive várias aulas de matemática muito boas. Eu entendi tudo. Chega na hora H, não desenvolve. Então, tô dando esse tempo aí para vocês justamente tentarem resolver aí no seu caderno, nas suas anotações. Pegue seu lápis e faça, porque agora eu vou... Pode dar pausa no vídeo, tá? Eles estão autorizados. Porque agora eu vou partir para questões passadas de concurso público. O que já caiu em concurso público desse assunto? Então, olha, vou trazer 5 questões aí para vocês. Então, nessas 5 questões, nós vamos fazer justamente esse tipo de trabalho, tá? Ver como é que cai. Uma estrada possui 2,5 km. Com base nisso, é correto afirmar que, em centímetros, essa distância equivale a 2.500.000 centímetros. Aqui a leitura, ó, sempre você pega dos 3 últimos números e vai colocando pontuação. Então, 2.500.000 centímetros, 250.000 centímetros, 25.000 centímetros, 2.500 centímetros ou 250 centímetros. Então, o que ele quer é transformar quilômetro, 2,5 quilômetros, para centímetro. Tá aqui destacado para vocês. Então, tá perguntando essa distância equivale a... Qual é o primeiro passo mesmo? A gente chegou na hora da prática. E agora? Ai, meu Deus, travei. Não vai travar, não. Por favor. Você vai pegar o número, a casa das unidades que está com a vírgula e deslocar até, se ele está te dando em quilômetros, então você vai deslocar até quilômetros. E depois completa esse 5. E as demais casas você pode jogar justamente o zero aí. Quer transformar para onde? Quer transformar para centímetros. Então, pegue a vírgula e jogue até os centímetros. Professor, você não colocou um milímetro aqui. Eu estou lembrando isso agora, que tinha 1 milímetro, correto? Não tinha milímetro? Porque não precisa. Se ele está querendo transformar de quilômetros para centímetros, então pegue das unidades de medida aqui de quilômetro até centímetro. Você não precisa pegar, digamos que está mais para lá ou mais para cá, beleza? Logo, a nossa resposta é a nossa letra B, 250.000 centímetros. Mas já acabou a questão. Não tem mais o que enrolar, o que mais falar. Já acabou a questão. Concurso público é assim que cai. Beleza? Questão 2. Durante uma viagem de avião, o piloto anunciou que estava viajando a 45.000 pés de altura. Considerando que um pé equivale aproximadamente a 0,30 metros, a que altura em quilômetros o avião viajava no instante do anúncio do piloto? Se cada pé equivale a 0,30 metros, então nós vamos multiplicar 45.000 vezes 0,30, vai dar 13.500 metros. Tem gente que está me perguntando, porque eu dei essa questão no aulão, aí tem gente que falou, eu tenho dificuldade, professor, de fazer essa conta. Essa conta é a mesma coisa seguinte, 45.000 vezes 0,30. O que é 0,30? Isso é 30 centésimos. Por que centésimos? Ó, a vírgula onde está, e você tem 2 casas decimais após a vírgula, então você repete o número sem a vírgula e depois divide, digamos, se tivesse uma casa decimal, dividiria por 10, se tivesse 2 casas decimais, dividiria por 100, se tivesse 3 casas decimais, se tivesse 100, 300, dividiria por 1000, se tivesse 4 casas decimais, dividiria por 10.000 e assim sucessivamente. Então aí eu posso cortar esse zero com esse zero, tá? Assim como posso cortar esse zero com esse zero. Então fica 45.000 vezes 3, é só fazer normalmente 45.000 vezes 3. Então vai ficar quanto? 0, 0, 3 vezes 5 vai ser igual a 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12 com 1, 13. Então logo a nossa resposta é 13.500 metros. Cada pé equivale a 30 centímetros, então é só fazer esse tipo de multiplicação. Belezinha? Então aí eu tenho a resposta que é 13.500 metros. Portanto, eu quero transformar esses 13.500 metros em quilômetro. Então vamos fazer essa transformação em quilômetros. Está aqui, achei. Transforma em quilômetros. Pronto, então bora transformar. Eu quero de metro para quilômetro. 13.500 metros. Onde está a vírgula, meu camarada? Ó, até já adiantei. A vírgula, onde eu queria, na verdade, que dissesse, é que estava aqui, tá? É porque não teve animaçãozinha aqui. Por que eu não coloquei animaçãozinha aqui, gente? Falei nessa com vocês. Então essa vírgula vai com a casa das unidades para cá, veio para cá. Dessa vez sem animação, tá? Sem animação, então tudo triste. Então veio para cá, pronto, e complementa, joga o restante, ó, 13.500, no caso metros, porque eu leio metros, porque a vírgula está na casa dos metros, ok? Então pronto, bora lá. Aí olha só, quero transformar para quilômetros, então a vírgula foi até quilômetros. Pronto, acabou a questão, letra B, mais uma vez, a nossa letra B.
É somente isso que é para vocês fazerem. Nenhum mistério. A dificuldade seria para você isso aqui. Seria. Mas te dei a ideia aí como que se faz esse tipo de multiplicação, mas de qualquer forma eu também tenho aulas de multiplicação, divisão de números decimais, ok? E a terceira questão, vamos lá fazer a terceira questão. Wander vai fazer uma viagem de 360 quilômetros. Até a questão colocou km, ó, km é quilômetros, ó, como não soubesse. Ele já percorreu um terço do caminho, ao sinal a alternativa que apresenta quantos metros ainda falta para Wander percorrer. Então, poxa vida, entrou fração aí, mas é muito simples o entendimento, inclusive minha aula de fração, eu digo assim, é muito boa, tá? É muito esclarecedora aí para você que tem dúvida o que é fração, quanto ao que é fração. Então, olha só, venha comigo aqui, um terço do caminho. Gente, eu tenho um caminho, e esse caminho eu vou dividir em quantas partes? Eu vou dividir em 3 partes, correto? Esse caminho, o percurso total, é de 360 quilômetros. Se eu dividir em 3 partes, cada parte, vamos ter quantos quilômetros? Gente, as partes são iguais. Fração é uma divisão justa, é uma divisão igual. Se eu tenho 360 km, 360 dividido por 3 vai ser igual a 120 cada parte. E esses 120 km foi o que ele percorreu. Falta ele percorrer quanto? Falta ele percorrer aqui 120 mais 120. Falta percorrer mais 2 partes de 3. Aqui, exemplificando para vocês. Então ele percorreu percorreu até aqui e tá faltando justamente aqui, ó, todo esse trecho, ele terminar o percurso dele, que vai ser igual a 240 quilômetros. Pronto, então eu tenho 240 quilômetros. As respostas todas elas estão em metro, metro, metro e metro. E já para adiantar, sinceramente, nem precisava fazer essa transformação. Eu vou fazer essa transformação apenas porque, né, é o nosso assunto, tenho que resolver, não é só dar o gabarito. Mas, ó, eu já tenho 240 quilômetros. Se eu tenho 240 km, a medida, numericamente, ela não vai alterar. Vai ter 240 de qualquer forma. Ela não vai alterar. Porque eu tenho possibilidade aqui. 120, 360, 1080. Ah, qual que deve ser dessas alternativas? De novo vai dar letra B, é? Não, eu estou fazendo isso de propósito. Não é possível. Não é possível. Bora lá. Olha só onde está a vírgula. A vírgula está sempre com a casa das unidades. Se eu estou falando que eu tenho 240 quilômetros, então eu vou deslocar o 0, para a casa do quilômetro. E o restante eu complemento. Ah, professor, mas aqui não tem outras casas. Tem. Mas isso não é trabalhado com vocês. Eu tenho uma casa do mega, tenho uma casa do giga, eu tenho uma casa do tera. Você já ouviu falar disso, né? Principalmente na parte de informática. Vocês ouvem falar muito. Ah, a capacidade no meu HD é de 1 tera. Então 1 tera estaria vindo para cá as outras unidades, ok? Então, por mais que não tenha nada aqui, coloque isso, a leitura é 240 km, isso que importa, isso que interessa. Se eu quero deslocar até metros, completo de vírgula, completo com 0 até metros, e depois eu jogo a vírgula até 1 metro, beleza? Então ficou o que? Que número é esse? 240 mil metros. Fiz a transformação aí para vocês, ok? Vamos para a nossa próxima questão, questão 4. Uma jogadora de vôlei da seleção brasileira tem 1,96 m de altura. Sua altura em centímetros é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se tem 1,96 m, ela não vai crescer, não vai ficar 296, não vai crescer e ficar 206, não vai diminuir de tamanho, não vai diminuir de tamanho. Só vai poder ser a letra C, finalmente, sair da letra B, né? Só vai poder ser 196 centímetros. Sem fazer transformação, claro, não estou aqui para te dar o gabarito, mas eu estou aqui para adiantar a sua vida, porque concurso público é isso, é agilidade também, tá? A não ser que viesse assim, uma jogadora da seleção brasileira de vôlei, da seleção brasileira, tem 1,96 m de altura, e dissesse o seguinte, ela com um salto de 15 centímetros, vai ficar com qual altura agora, em centímetros? Então agora sim, tudo bem. Realmente ela cresceria, ela aumentaria de tamanho, tá? Aí seria uma outra alternativa. Então, fazendo a transformação, 1,96 m. Olha só, 1,96 m. Casa das unidades, onde está a vírgula, vai para justamente a sua casa principal. Então, tá aqui, 1, vírgula, e o resto você complementa lá. Isso é 1,96 m. Transformando para centímetro, a vírgula vai até lá, centímetros. Então, fica igual a 196 centímetros. E vamos para a nossa última questão. Olha só, mais uma vez, se você não me segue nas redes sociais, também me siga. Eu estou lá no Instagram dando dicas de matemática. E também
eu tô no YouTube, eu também tenho várias outras dicas lá no YouTube, claro, também tenho aqui no canal do Professor Davi. Então, qualquer coisa, compareça lá nas minhas dicas lá, me siga lá no Instagram que vocês serão todos muito bem-vindos. Questão 5. Uma empresa de construção realizou uma encomenda de 11 carretéis de fio para ligações elétricas. 3 deles têm 450 metros de fio cada. 6 deles têm 250 metros de fio cada. O restante dos carretéis tem 300 metros de fio cada. Qual é a quantidade total em quilômetros de fio encomendado? Esse negrito, quilômetro em negrito aqui, fui eu que coloquei na hora da questão. A questão não vai te dar em negrito, beleza? Então nós temos aí as opções e olha só, se nós temos 3 carretéis e cada carretel tem 450 metros de fio, pronto, coloquei aí simbolizando os carretéis e cada carretel com 450 metros de fio. Se eu tenho 6 carretéis com 250 metros de fio, pronto, tá aí os 6 carretéis, exemplificando para vocês. E se eu tenho 2 carretéis, sobrou, né? No caso não está falando na questão que tem 2, mas está dizendo que o restante, ou seja, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ao todo, nós temos 11 carretéis, agora sim, por isso está completinho aí, 11 carretéis, beleza? Só fazer a soma aqui, soma tudo. Ou então você faz o que? Multiplica, faz 3 vezes 450 vai dar tanto, 6 vezes 250 vai dar tanto, 300 vezes 2 vai dar tanto. Então 450 mais 450 dá 900, 900 mais 450 dá 1350. 250 mais 250, isso aqui dá 500, dá 500 e dá 500. Então vai dar 1500 ao todo, tá? E por fim, 300 mais 300, facinho, essa dá 600. Fazendo somatório de 1.350 a 1.500 mais 600, isso vai ser igual a 3.450. Fiz essa soma aí para você já, tudo definido. 3.450 transformando para quilômetros, onde está a vírgula, tá junto com a casa das unidades. Pronto, então a vírgula junto com a casa das unidades vai para a unidade de medida, nesse caso a fundamental, que é 1 metro. E você complementa, joga as demais aí, pronto, joguei. Agora fazendo a transformação para quilômetros, logo joguei para quilômetro, isso vai ser igual à nossa letra E, também sai da letra B, 3 quilômetros e... Ó como é a leitura, ó como é a leitura. Isso é 3 quilômetros e 450 metros. Ou então pode ser a leitura 3 km e 45 decâmetros, ok? Então até onde você for. Teria decímetros aqui, correto? Teria um zero aqui, então poderia ser 3 km e 4.500 decímetros. Então, e assim sucessivamente. Então essa é a nossa leitura que nós fazemos. Não precisa necessariamente você falar 3,45 km. Pode ser 3 km e 45 decâmetros ou 3 km e 450 metros. E assim nós encerramos essa nossa aula aqui de unidades de medida de comprimento. Muito provavelmente eu vou trazer as outras unidades de medidas aí para vocês, para nós darmos sequência nesse mini curso de unidades de medida. Belezinha? Então fique com Deus, bons estudos para todos vocês, não desistam dos seus sonhos. Para realizar um sonho realmente é muito complicado, mas você tem todo o direito de permanecer sonhando, porque o direito de sonhar é para todos. O de conquistar é apenas para aqueles que não desistem de sonhar. Belezinha? Então fique com Deus. Até mais. Forte abraço. Vamos ser aprovados, tá? Até mais.